Bom, então eu peguei aqui alguns comentários que eu recebi nos últimos vídeos que eu publiquei e eu vou responder eles aqui de uma forma assim bem tranquila, sem preparar antes nem nada. Aqui no vídeo sobre Cristo, Gnósticos e Paulo de Tarso, o Pedro Sainz comenta que não houve religião mais adulterada do que o cristianismo, né? E que ele nunca pensou que fosse o caso de Paulo de Tarso, porque eu comento no vídeo que o Paulo ele é muito injustiçado, né? Toda aquela história de Paulo, perseguidor de cristãos, Saulo, que até os espíritas compraram essa ideia, né? Tem aí até umas psicografias aí com o Chico Xavier, de Paulo, não sei o quê, tudo mentira, né? Quando você vê que uma psicografia ela se baseia num fato histórico falso, que nunca aconteceu pela historiografia, você vê que aquilo não pode ser verdade, né? Então aquela história de Paulo, Estevão, eu discordo 100%. Mas, enfim, não vim aqui falar do espiritismo. E aí o Pedro comenta assim, nunca pensei que esse fosse o caso de Paulo e de Maria Madalena. Você acha que existe algum fundamento em romances como o Código da Vinci? Eu quero fazer ainda um estudo mais sério, aqui citando as minhas fontes, sobre essa questão de Madalena, o Santo Grau, o Código da Vinci. Eu não acho que existe fundamento, pelo menos a forma como o Código da Vinci aborda, Pedro. Eu sei que você está em Portugal, imagino que deve chegar mais comentários por aí, talvez. Madalena, de fato, ela é uma dos principais discípulos de Jesus, se não a das mais importantes, né? Ela, no livro que eu citei num dos últimos vídeos, o Peixe Sofia, ela é uma das personagens mais ativas, é uma das discípulas que mais elabora perguntas inteligentes, que mais participa do grupo de estudo de Jesus, digamos assim. Ela é extremamente participativa, né? A gente vê que é uma alma muito elevada, né? Uma discípula muito avançada de Jesus, e o simples fato de na Bíblia ela ser a testemunha da ressurreição mostra que ela tinha um papel muito importante, mais importante do que Pedro. Madalena, nos apócrifos cristãos, ela é mais importante do que Pedro. São Pedro, o fundador da igreja, né, que também é outra história inventada. Ele é retratado nos apócrifos como um homem intolerante, machista, e que é deixado de lado em relação a Maria Madalena, que recebe mais atenção. Esse assunto do Santo Grau, da viagem de Madalena para a França, né? Tem ali no sul da França Saint-Marie-de-la-Mer, né? A chegada dos discípulos na cidade de Marseille, a ida de José de Arimateia para a Bretanha, levando a tradição da linhagem do Grau. É um assunto que eu gosto demais, eu tenho um curso preparado sobre isso, mas é um assunto que eu quero abordar com mais calma, mais cuidado. Mas assim, só no bate-papo aqui adiantando, o Código da Vinci, ele pega um fato, ele se baseia num livro escrito por jornalistas, a Linhagem do Santo Grau, eu acho, que eu li, é um livro fraquíssimo, todo baseado em suposições, assim, muito forçadas, muito mal elaboradas. E aí eles pegam um trecho do Evangelho Apócrifo de Filipe, que fala que Jesus deu um beijo em Maria. E assim, por mim, tudo bem. Não tem aqui uma questão de tabu, né? Se Jesus beijava Maria, isso para mim não é motivo de nenhum demérito, nem para ele, nem para ela. Pelo contrário. Mas eu acho que a gente comete um erro muito grande quando a gente leva a interpretação do que está ali nos evangelhos apócrifos ou no ensinamento esotérico, a gente leva para uma interpretação literal. E é o que aconteceu com a história da Maria. Foi forçada uma interpretação em cima dela, que o Santo Grau é o sangue real, que é o útero dela, que o útero é o cálice. Nossa, é uma coisa assim que me dá uma tristeza assim, quando eu leio, assim, porque é uma falta de profundidade espiritual. E eu não tô colocando assim, espírito versus matéria, nossa, não pode falar de sexo é errado, tá bom, não é isso. Mas o Santo Grau é uma linhagem. É uma linhagem que está lá no Hermetismo, no Cráter, no Corpus Hermético. É uma linhagem que vem dos essênios, que vem de Oanes, na Caldeia, nas tradições dos Tanaim. Tem em tradições orientais, tem o potinho, tem nas tradições nórdicas, nos celtas, o caldeirão. É uma tradição espiritual, e o grau é uma representação da alma luminosa. Eu estou assim, simplificando muito o simbolismo, mas é como quando a gente estuda, por exemplo, Jung, e aí a gente pega todo aquele simbolismo e transforma num fato literal, e é isso que fizeram com Maria Madalena, né? Pegam uma linhagem de um ensinamento esotérico profundíssimo, sagrado, que Jesus era um dos portadores dessa linhagem,
Maria Madalena, uma de suas mais avançadas discípulos, traz essa linhagem para a França e para a Bretanha, e aí transformam isso numa linhagem material, numa linhagem consanguínea, num ato físico, beber a água, receber as águas que estão no Santo Grau, tem relação com as águas da vida. Nos textos gnósticos, o Uno, a primeira hipóstase, o Deus primeiro, que na verdade não é um Deus, né, porque a unidade inefável de todas as coisas, ele é envolto numa água luminosa, é a água da vida, que derrama em nossa alma que como uma flor ou um lótus desabrocha e se abre, se volta para cima como um cálice e recebe a dádiva do Espírito, ou desperta o Cristo interior, né? Esse grau, essa alma desperta que se abre para o alto para receber as águas da vida, não é uma relação carnal ou uma linhagem consanguínea, né? É de uma pequenez mental, é de uma interpretação literal baixa, superficial, de profundo desconhecimento da tradição esotérica, a gente resumir a profundidade da tradição do grau, né? E aqui eu deixo por indicação, por exemplo, do livro sobre o Santo Grau, da Marie-Louise von Franz, que é junguiana, tem muito material bom nessa área, mas também tem muita coisa confusa, e aí mistura com um monte de coisa e fica uma bobageira. E até essa passagem do beijo no Evangelho de Filipe, que eu volto a dizer, não tem problema, tá? Mas ela pode também ser simbólica, ou pode não ser, mas ela tem uma lacuna ali, ok, Jesus beijava Maria. Mas ele também fala da transmissão oral, a transmissão de um segredo oral. Quando você dá um beijo, você transmite. Dá para desenvolver muita coisa aqui, eu tô só comentando por alto mesmo. Inclusive, a gente colocar uma linhagem espiritual na dependência de uma linhagem familiar física é um absurdo sem tamanho, porque a linhagem espiritual, a transmissão de uma tradição autêntica, ela se dá de mestre a discípulo. Não tem nada a ver com pai e filho. Às vezes, o filho ou a filha, ela pode ser discípula do pai, porque os elos kármicos de almas que estão conectadas com o mesmo trabalho, elas nascem em famílias próximas, né? Jesus tem como seus principais discípulos os seus irmãos de criação, os seus primos, mas a gente não pode colocar uma linhagem espiritual na dependência de uma consanguinidade. O segredo da tradição, que é passado de boca a boca, pois é uma tradição oral, ela é de mestre e discípulo, e o discípulo, a potencialidade do discípulo está nas qualidades de sua alma e não nas qualidades físicas daquela encarnação. Mas certamente Maria Madalena foi uma discípula extremamente importante e ela foi uma das portadoras dessa tradição. E quando a gente fala de linhagem e de tradição, a gente está falando da preservação de um ensinamento ao longo dos séculos, mesmo que ele mude de roupagem, mesmo que ele mude de apresentação, às vezes por causa da perseguição da igreja, da Inquisição no Ocidente, vai mudando um pouco a linguagem, mas o ensinamento, o cerne do ensinamento, ele permanece o mesmo. E é isso que eu entendo por teosofia, né? Quando eu falo de teosofia, eu não estou falando só lá da Blavatsky no século XIX, mas dessa tradição espiritual que passa ao longo dos séculos pelas mesmas almas. E aqui eu estou falando com os meus amigos teosofistas que assistem ao canal. Quando a gente fala de um Mahatma, a gente não está falando, eu sei que eu já repeti isso aqui em outros vídeos, a gente não está falando só de Mahatma M, Mahatma KH, a gente não está falando só do século XIX. Eles também tiveram vidas em outros momentos, eles também tiveram outros agentes, não foi só a Blavatsky. Então, a Blavatsky é uma dessas representantes de uma tradição espiritual que é preservada, que preserva ensinamentos ao longo dos séculos. Mas se a gente está em busca da verdade, dessas verdades espirituais que são atemporais e que são uma tradição espiritual universal, a gente precisa olhar nos outros séculos quem eles eram, que roupagens eles estavam usando, para a gente poder ser coerente. Então, se a tradição passou de Jesus para Maria Madalena, se a tradição foi para a França, foi para a Bretanha, foi para a tradição do Santo Grau, se ela ficou no Egito em associação ao hermetismo, aos terapeutas, os essênios no Egito, se a tradição se mesclou com os primeiros neoplatônicos, ali a gente tem um vislumbre dessa linhagem.
quando ela vai para os maniqueus, quando ela vai para os cátaros, quando ela passa por alguns místicos cristãos, aí a gente sabe onde está a tradição. E, por consequência, a gente sabe onde ela não está. Porque sempre houveram aqueles que perseguiram, que caluniaram, que tentaram destruir o ensinamento e se apropriar do ensinamento para serem donos daquilo de uma forma deturpada e desencaminhar as almas dos buscadores, dando um ensinamento um pouco deturpado. E às vezes ele parece muito belo. Por isso que eu comentei aqui no canal recentemente que tem muitos grupos que se jactam, né? Eles se colocam como espirituais, usam a terminologia de escolas espirituais, usam os textos, mas eles fazem comentários a esses textos e eles colocam algumas coisas nas entrelinhas que é o verdadeiro oposto do que o ensinamento está ensinando. E você tem que ir muito a fundo para perceber isso, então é um grande perigo. Aqui também tem um outro comentário nesse vídeo sobre Cristo, os gnósticos e Paulo, que é um comentário do Paulo. Não o Paulo, né? Outro Paulo. E o Paulo, ele está muito interessado nessa questão da centelha de Cristo, né? Do Cristo em nós, que São Paulo fala nas cartas, que os gnósticos falam desse Cristo metafísico, que é a terceira hipóstase, que é o Filho espiritual, não o Jesus carnal. Muitas pessoas, né, elas se tornam um pouco céticas em relação à existência de um Jesus histórico. Eu, pessoalmente, não tenho dúvida nenhuma de que Jesus existiu, enquanto um grande iniciado, um adepto, um Mahatma, né, um Bodhisattva, na linguagem do budismo, era alguém que tinha um grau de iniciação muito grande e que foi perseguido. A questão é que Jesus talvez não tenha existido como contaram pra gente, como toda essa historinha, né, que é, na verdade, uma historinha para fins de catequese, né, a paixão de Cristo, que pegaram elementos simbólicos da cruz de luz, da crucificação da alma na matéria, do despertar espiritual dessa alma, que desperta para o Cristo interior, que transcende os limites do sensível e inteligível, né, que é o símbolo da cruz, né, pegam esse simbolismo e transformam numa narrativa literal de uma cena de tortura. Eu não tenho dúvidas de que ele tenha existido, talvez não como nos contaram e nem na época que nos contaram. É o que tudo indica, ele viveu um pouco antes. Mas o fato é que os próprios estudiosos do gnosticismo, eles se confundem, eles falam às vezes assim, os gnósticos, eles acreditavam que Jesus era uma entidade metafísica. Não! Os gnósticos acreditavam que Christos é um nome atribuído à terceira hipóstase da manifestação, ou ao Logos. Christos é uma entidade metafísica. Jesus foi um homem que atingiu espiritualmente esse nível, que despertou esse Cristo nele e que age a partir da vontade do Pai. O que é agir a partir da vontade do Pai? É você não agir mais dominado pelas paixões do mundo, você não agir mais dominado pelo falso espírito na visão gnóstica, é você não agir dominado por kamamanas. O seu eu inferior não domina mais as suas escolhas e o seu livre-arbítrio. Você age a partir do tenário superior, do eu superior, na linguagem teosófica, ou você permite que o Atma e o Budi manifestem-se através de manas, né? Manifestem-se na sua mente a partir da ação intuitiva e com sabedoria. Isso não quer dizer que Jesus não tenha existido, mas que o Cristo ao qual os textos gnósticos se referem não é o homem Jesus. Porque, gente, é uma confusão. Nos primeiros séculos, aquele monte de concílio, né, que teve o mais famoso concílio de Nicéia, mas teve vários outros, para decidir, Jesus é um homem ou é um Deus? Jesus é o Filho de Deus, é um Deus encarnado, é Deus na Terra, ele é o Filho ou ele é o Pai encarnado, ele nasceu de uma virgem, não nasceu de uma virgem, ele tem a tal da transubstanciabilidade. Gente, essa linguagem dos dogmas católicos eu me atrapalho toda. Que se Jesus renasceu mesmo em um corpo, levantou do túmulo no terceiro dia, com corpo físico e tudo, ou é simbólico, tudo isso era uma confusão naquela época. Mas nos textos gnósticos fica muito claro, para mim pelo menos, que Cristo é uma entidade metafísica, Cristo é a centelha divina, Cristo é, na linguagem da Vedanta, ou da escola Yogacara do budismo, é o Atma presente em nós. E Jesus é o nome de um homem. Podia ser João Cristo. Tem Jesus Cristo, tem o João Cristo, tem o Paulo Cristo. E aí, quando os estudiosos, geralmente acadêmicos, né, do gnosticismo, confundem eles mesmos
o que os gnósticos acreditavam, achando que Jesus e Cristo são sinônimos, ou que Cristo é sobrenome de Jesus, para mim isso só demonstra que eles não entenderam o texto que eles estão lendo, né? Eles só estão lendo com a razão de manas inferior e não conseguiram chegar ali no intuitivo ou no ensinamento, porque não tem a chave de interpretação do ensinamento. Enfim, acho que vale a pena a gente pesquisar o mestre Jesus. Blavatsky chama ele de o grande Nazareno, que passou pelos essênios, que passou pelo Egito, que conviveu com gregos. Quando a gente olha o Jesus mestre, o Jesus Mahatma, ele fica muito mais interessante. E quando a gente entende o ensinamento como um ensinamento espiritual, profundamente filosófico e esotérico, no bom sentido da palavra, a coisa fica muito mais interessante. É um convite que eu faço a vocês. Quem ainda não viu, olha os vídeos anteriores, eu tenho vários vídeos falando sobre gnosticismo, cristianismo, dicas de leituras. Vamos continuar falando desse assunto aqui. E aí eu queria terminar esse vídeo de hoje com um comentário da amiga Lígia, de João Pessoa. Lígia, se me permite. A Lígia deixou um comentário no meu vídeo da biografia do Mid, e ela comenta que me parece que o cristianismo primitivo estava mesclado com as antigas tradições existentes nas diferentes regiões, como na Irlanda e na Inglaterra, por muitos séculos. A Lígia, como eu, ela também gosta muito dessas regiões da Bretanha, né, Lígia? Assim, penso eu, que não daria para definir uma escola nesses tempos antigos. Entendo que foi Roma que unificou e criou um padrão em todo mundo. Pois é, Lígia, é isso que eu queria comentar com você. A gente não teve oportunidade de conversar muito ainda sobre isso. Eu entendo a paixão que a Lígia tem pela cultura celta, pelas tradições que alguns chamam de paganismo, mas eu acho que o termo pagão ele não é muito bem utilizado, então eu prefiro não usar muito. Quando a gente olha, Lígia, para o cristianismo separado do que a gente foi criado, muitos de nós, né, numa cultura cristã, católica, judaica, ortodoxa, tradicional, e aqui eu aproveito o parênteses para dizer que eu entendo que por tradição há uma tradição idônea, verdadeira, uma linhagem que passa pelas fraternidades de grandes iniciados e grandes seres ao longo dos séculos, mas que não necessariamente essa tradição se reflete num tradicionalismo ortodoxo, exotérico. Muitas vezes o ortodoxo é, na verdade, o inimigo, o que persegue a verdadeira tradição. E quando a gente olha para Jesus como um Mahatma, como um iniciado, e a gente se permite ver essa história contada pelo viés dos gnósticos, por exemplo, fica muito mais interessante, porque aí, como eu disse em outro vídeo, Jesus vira o primeiro herético. Não foi Simão o Mago o primeiro gnóstico, foi Jesus o primeiro gnóstico. Ou, na verdade, nem o primeiro, né? Porque ele também está dando algumas tradições. Quando a gente vê a história de um jovem, um grande iniciado que na juventude passou pelo Egito, né? Porque ele some da Bíblia entre os 12 e os 30 anos, né? Ele passou pelo Egito, aprendeu tradições platônicas, herméticas, mistérios egípcios. E aí ele volta e vai para os essênios. Né? Nos essênios eles há um rito por volta dos 30 anos, onde eles podem começar a ensinar, que é a idade que Jesus começa a ensinar. Né? E os essênios, eles eram um grupo heterodoxo, né? Eles eram considerados heréticos por os judeus, eles foram perseguidos pelo templo de Jerusalém, eles foram aquele mesmo templo que Jesus vira à mesa, né? E xinga os vendilhões do templo, as pessoas que tentam lucrar em cima de um ensinamento espiritual e distorcem o ensinamento para fins de busca de poder pessoal. Os saduceus, os rabinos ortodoxos, os do Templo de Jerusalém, eles são perseguidores dos essênios. Nos textos dos manuscritos do Mar Morto, isso aparece muito claramente. Né? A batalha dos filhos da luz contra os filhos das trevas. Os filhos das trevas são, em parte, representados por esses ortodoxos que perseguem aqueles que trazem uma prática espiritual mais ligada à tradição esotérica. Então, quando a gente olha Jesus sob essa ótica, ele fica muito interessante. E há muito material sobre, após a morte de Jesus, alguns de seus principais discípulos carregando esses evangelhos apócrifos que foram descobertos, né, em Nag Hammadi e em outras descobertas, mas certamente algumas cópias eles carregaram. Quando eles vão de navio para o Egito,
fugindo da perseguição dos judeus, que assassinou seu mestre, né? Não era um plano divino Jesus morrer para nos salvar, pelo contrário, foi um trabalho de um mestre que foi interrompido por uma perseguição muito, muito grave. E eles vão para o Egito, depois eles seguem para o sul da França, que aí a gente tem as cavernas com imagens de Maria Madalena, tem a história do caminho de Santiago indo para a Espanha, tem a presença de Filipe na pequena Bretanha, no norte da França, e tem as histórias dos ingleses, né, sobre o rei pescador José de Arimateia, trazendo a tradição do grau. E quando, Lígia, novamente eu estou só dando um comentário por alto aqui, porque teria muito material aqui para a gente aprofundar e citar. Quando essa tradição cristã gnóstica, hermética, essênia, gnóstica, platônica, porque há eu nem chamaria de sincretismo, mas há uma teosofia nisso, né? Quando a gente estuda na teosofia o ensinamento base por trás das diversas tradições, Jesus também fez isso. Inclusive, dizem que talvez o fato dele usar termos gregos entre os essênios tem incomodado os essênios, que nem eram ortodoxos, né? Então imagina como que não era. Então essa tradição, que é uma tradição de mistérios, pensa em Jesus como um hierofante dos mistérios. Ela chega na Bretanha. E na Bretanha é recebida por uma comitiva druídica de um rei, de uma região específica lá, um rei, e é recebida pelo um dos 3 arquidruídas da Bretanha. Então, o que aconteceu posteriormente, quando a gente visita o templo de Brígida, ou quando a gente visita regiões ligadas a São Patrick ou Columba, existe uma maquiagem católica, uma forte maquiagem católica, pois igual como fizeram com Paulo de Tarso, o gnóstico, e pegaram a história dele e transformaram ele num fanático, machista, perseguidor de cristãos, que foi convertido, também pegaram a Brígida, a sacerdotisa cristã celta, Brígida, e transformaram em outra coisa. Também pegaram Patrick, um hierofante cristão celta, um druida cristão, e mandaram ele para Roma. Patrick nunca foi para Roma, inventaram botaram roupa de bispo nele, né? Infelizmente a ortodoxia faz isso, ela se apropria da narrativa. E é muito legal quando a gente descobre que existia uma tradição de diálogo, de sincretismo de druidas com gnósticos cristãos. E essa tradição durou na Bretanha até por volta do ano 600, sobrevivendo com muita dificuldade. Mas foi só no ano 600 que a Igreja Católica Romana conseguiu chegar com tudo e aboliu eles. Os cristãos celtas, que eu gosto tanto, Lígia, e que eu sei que te causou alguma estranheza, mas eu tenho certeza que você está me entendendo, eles foram perseguidos pelos católicos. Não é a mesma coisa. Um dia a gente vai poder conversar muito sobre isso. E obrigada pelo seu comentário. Tá acabando a minha bateria aqui, então eu vou desligar. Quem quiser deixar mais comentários e quiser que eu responda assim em vídeo, né, escreve aqui embaixo, comenta o que vocês acham de tudo isso, é muito polêmico o que eu tô comentando. Eu sei que eu tô soltando assim, porque eu tô só falando livremente, mas há muitas fontes, há muitos estudos sobre esses assuntos. Bom, curte o vídeo, se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu, por favor, me ajuda aqui e vamos conversando.